E aí, depressão não é frescura, gente. Não é falta de Deus. Não é falta de força. Não é sobre isso. É uma doença de verdade constatada. É uma doença. A depressão é uma doença crônica que, se não tratada de forma adequada, ela vai evoluir para uma gravidade. E podendo, sim, essa pessoa a entender que a morte é o caminho que vai salvar ela. Então, assim, a gente já sabe, como eu te falei, são 9, poderia prever, são 9 que a gente poderia salvar de 10. O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Uma marca que acredita no poder das escolhas, da autonomia e do protagonismo feminino. Ao valorizar trajetórias reais e cheias de propósito, a Izar BMW se conecta com mulheres que, assim como as nossas convidadas, estão sempre movimentando, guiando suas próprias histórias com coragem, presença e visão de futuro. E se você quiser viver essa experiência de perto, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agendar agora mesmo o seu test drive. Seu próximo passo pode começar com uma escolha poderosa. Olá, poderosas! Hoje temos uma convidada muito especial para falar sobre um tema que merece toda a nossa atenção, especialmente nesse mês, setembro, que a gente fala muito da campanha do Setembro Amarelo. E a gente vai falar sobre saúde mental. Vamos conversar sobre depressão e ansiedade, entender melhor as causas, os sinais de alerta, os riscos de não tratar e, claro, os caminhos para o cuidado e a superação. Quem está comigo é a doutora Daniela Mourão. Ela é médica pela Universidade Federal de Campina Grande, membro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, com residência em psiquiatria pela UFP e também integra a Associação Psiquiátrica do Piauí, atuando como psiquiatra no CAPS em Teresina, ajudando diariamente muitas pessoas a enfrentarem esses desafios. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda ao Elas Têm Poder podcast. É com muito prazer que a gente recebe aqui uma psiquiatra nesse mês tão significativo, porque eu acredito que saúde mental a gente fala durante o ano inteiro, é muito importante a gente estar falando, mas existe essa campanha que de repente nos dá aquele saculejo, né? nos alerta para a importância disso. E aí eu queria começar lhe perguntando, né? Lhe dando aqui essas boas-vindas, mas já deixando aqui uma pergunta que muitas pessoas têm essa dúvida entre o que é ansiedade e o que é depressão. Então, você já pode aí, né, iniciar a sua fala nos tirando essa dúvida, né, esclarecendo para a gente. Certo. Então, são diagnósticos diferentes, transtornos diferentes. A depressão, ela é um transtorno de humor. Ela está relacionada com o humor, certo? Baixo de humor, desânimo, a pessoa não tem interesse mais pelas coisas que ela fazia antes. Então, há uma baixa geral, podemos dizer assim, e ela é classificada dentro de um transtorno de humor. A ansiedade é um outro tipo de transtorno, são transtornos de ansiedade. Geralmente, a ansiedade está ligada a sintomas físicos. Por exemplo, o toque, né? A pessoa tem aquelas compulsões de estar limpando, né? Os rituais. A ansiedade são sintomas físicos, mão gelada, coração palpitando, né? Chegando até da entrada no pronto-socorro. Então, assim, a ansiedade está mais relacionada com sintomas físicos, que é uma somatização do que a pessoa sente. Né? E tem vários tipos de transtorno de ansiedade, mas são bem diferentes, né? A depressão caracteriza um transtorno de humor, que é bem multicomplexa. Não envolve fatores genéticos, biológicos, sociais, né? Mas todas duas, né, se não tratadas, né, devidamente, elas podem evoluir para algo bem mais sério, que precisa de tratamento e cuidados especializados. E que também pode até levar ao suicídio, não é isso? Isso, então. Se não for bem acompanhada por um profissional. Exatamente, porque o que é que acontece? Você começou falando sobre Setembro Amarelo, então, assim, é super importante a gente estar falando sobre saúde mental, né? E é bem oportuno estar falando nesse mês, né? Sobre a prevenção do suicídio. E por que falar sobre, né? Sobre o suicídio? Às vezes as pessoas também têm essa dúvida. Será que fala, não fala, Pois existe né? essa dúvida aí. E será que é interessante falar? Então, o que é que acontece? É super interessante se falar, porque a gente precisa tirar o estigma que existe. Então, muitos dos suicídios que acontecem, segundo a OMS, poderiam ser evitados 9 de 10.
E o que é que acontece aí nesse tempo, né? As pessoas, elas têm medo, principalmente os homens, que são um número maior de prevalência em relação às mulheres, porque eles não querem pedir ajuda. Culturalmente, são pessoas que são fortes, não podem ser fracos, não podem pedir ajuda, né? Então, assim, tem esse estigma. E também as pessoas, quando você fala de uma forma aberta, né? Com orientação, a pessoa pode se sentir aquele sintoma e ela relacionar. Então, poxa, eu sinto isso também. Será que eu não estou precisando de ajuda? Ou ela, ou algum familiar, né? Ou alguém que esteja próximo a ela, pode estar verificando os sintomas, né? E estar também fazendo essa identificação. Sim. E também, né, nessa campanha, é falado onde seriam os locais, né? Que você poderia pedir ajuda. Sim. Né? Então, assim, é super válido, né? E aí, aproveitando o gancho para falar de suicídio, aí entra a depressão, porque 90% das causas, né, de suicídios são relacionadas a transtornos psiquiátricos. E o que mais aponta é a depressão, certo? Porque a depressão ela é uma doença crônica e, se não tratada, ela realmente se torna grave. E um dos sintomas de gravidade é a ideação suicida. Entendi. E tem um perfil de pessoa, vamos dizer assim, que é mais vulnerável a vir a ter uma depressão? Sei lá, perfil de pessoa que eu digo é de personalidade, de temperamento. Existe algum estudo relacionado a isso, assim? Sei lá, os mais tímidos? Não, assim, em relação à personalidade, tem um transtorno de personalidade que favorece, então deixa eu te explicar assim, como é que funciona a história da depressão. A depressão, ela é multifatorial, sim, certo? O que a gente tem, de fato, é dizer das pessoas que têm menos depressão. Quem são as pessoas que têm menos depressão? São as pessoas que têm um estilo de vida mais saudável, uma alimentação adequada, um sono adequado, não tem muitas alterações clínicas, tem uma capacidade de resiliência. E essa pessoa também é uma pessoa que faz atividade física, uma pessoa que se cuida do bem-estar físico, integral, emocional, de uma forma holística. Essa pessoa ela tende a ter menos depressão. Agora, quais são os fatores que levam à depressão? Eles são muitos, então, que nós estamos submetidas, todas, né? A estresse crônico, né? A problemas financeiros, a relações conjugais complicadas, né? A bullying, a grandes tragédias, estresse, né? Tanto psicológicos quanto sociais. E aqui a gente tem multifatores. Então, esses fatores, né? Quando acontece na vida de uma pessoa que ela não encontra-se bem, né? Ou que é demais para ela a percepção, a capacidade dela entender aquilo e elaborar, e se principalmente ela já tiver genética, que é um fator super preponderante, aí ela vai a partir daquele momento desenvolver ou começar a desenvolver uma depressão. Tem doenças crônicas, tipo um diagnóstico que você recebe de uma doença grave, tipo um CA. Então, a pessoa começa, né, a partir daquele momento, parte sempre da tristeza, uma tristeza. Então, essa é uma excelente pergunta. É diferente. A tristeza, quando você recebe uma notícia ruim, né, ou um diagnóstico difícil, ou saber que um filho está usando uma droga, por exemplo, né? Então, assim, a tristeza ela tem tempo determinado. Ela dura ali uma semana e ela tem um motivo bem específico, né, para acontecer. Sim. E ela não deixa a pessoa disfuncional no trabalho. Né? A pessoa está triste, mas ela consegue manter a rotina dela. Sim. A diferença da depressão é que a pessoa se mantém triste por mais de 3 semanas. Aí ela se torna disfuncional, ela começa a se isolar, ela não quer trabalhar, ela não quer tomar banho, ela altera o sono, ela não quer se alimentar, ela perde o interesse que ela tinha inicialmente pelas coisas que ela gostava. Por exemplo, gostava de ir para academia, não vai mais. Gostava de sair com os amigos, aí não vai mais. Então, ela fica exatamente isolada, com prejuízo realmente social, familiar. E aí a diferença. Tem tristeza, mas é uma tristeza que permanece. Entendi. E às vezes não tem um sintoma que você consiga relacionar. Às vezes assim, porque aconteceu. É uma consequência de sintomas que geram aquela depressão na pessoa, entendeu? E aí, no caso, existem sinais, né? Por exemplo, você falou alguns aí, mas, por exemplo, o adolescente. Sim. Que todo pai, eu já tive filho adolescente e tal, geralmente os adolescentes, eles terminam, ainda mais hoje em dia com o negócio de internet, eles gostam muito de ficar no quarto, né? Se isolam mais. Mas qual seria, assim, de repente, um sinal bem que o pai e a mãe, né, tem que ficar... Estar atentos. Atento. Né? Para esse adolescente? Então, isolamento social. Né? Então, geralmente, era uma criança que gostava, fica o tempo todo dentro do quarto, né? O tempo todo envolvido com redes sociais, mudanças de humor.
né, muito irritado, né? Tipo, o comportamento mais agressivo, essa perca de interesse geral, né? E uma coisa também, às vezes, ele não quer falar, não quer conversar, né? Não quer cuidar da higiene dele, né? De forma rotineira. E, assim, quando a gente está atento a esses sinais, assim, os pais, a gente consegue identificar. Porque assim, é fácil, não é tão difícil se você tiver com o olhar atento. Porque às vezes os pais também estão em casa, mas não está todo mundo no seu quarto e ninguém está. Exatamente. E o adolescente tem esse hábito, né? E a criança de ficar dentro do quarto, né? Mas aí não só esse isolamento do quarto, mas o isolamento social, a questão da mudança de comportamento mesmo, né? A mudança de rotina, perca de interesses gerais, assim, ou muito reduzidos. Aí chama bem a atenção para o início de uma depressão, investigar que ali está acontecendo um sofrimento, né? Sim. Que às vezes, assim, pode ser até na própria escola, um bullying, né? Enfim. Então, assim, há um processo de sofrimento, que é aí onde a gente precisa identificar. Porque se esse sofrimento ele não for tratado, aí ele vai cronificando e vai precisando de mais pessoas e mais mãos. E aí pode, como a gente está falando, levar a sintomas de uma ideação suicida, que vem crescendo muito, né, no grupo de jovens e adolescentes. O grupo que mais cresce em termos de suicídios é esse grupo, né, de adolescentes e crianças e adolescentes, infelizmente. Né? E você, como, né, uma psiquiatra que atende tanto lá pelo CAPS como no seu consultório particular, que são, vamos dizer, perfis, né, até economicamente aí diferentes. Na sua percepção lá de consultório, essa ideação suicida, ela é algo mais presente, como você falou, em crianças, adolescentes ou adultos, hoje? Porque você também atende adulto, não é? Sim, na realidade eu atendo adolescentes e adultos. Eu não trabalho com público infantil. Mas, assim, eles estão presentes, a ideação suicida ela está presente em transtornos graves. Então, quando ela está presente, ela já indica que a depressão é grave, né? Porque a depressão ela pode ser leve, moderada e grave. Então, a gente tem critérios de classificação. Pronto, bora lá mostrar para quem, né, para quem está assistindo aqui. O que é o quê, né? O que é uma depressão leve para o psiquiatra, né? O que ele diz assim, não, essa pessoa está com depressão leve e como é o tratamento, né? O que essa pessoa vai precisar naquele momento. Eu sei que cada caso é um caso, mas assim, sim, no geral. Então, a depressão leve, né, de leve a moderada, é quando começam os sintomas. Tipo, então a pessoa começa a ter um isolamento, ela se percebe apática, um sintoma que a gente chama anedonia, falta de interesse. E assim, o que é característico mesmo é uma baixa do humor. A pessoa não tem energia, a pessoa está sempre cansada. Eu estou cansada, aí deixa de fazer as coisas que ela fazia, ou faz com muita dificuldade. Né? Tipo, vai trabalhar e chega em casa já vai querer dormir, não vai querer comer, não vai querer se alimentar, altera o padrão de sono. Então, assim, nas fases iniciais, sim, seria isso, né? Então, assim, aí ela tem essa percepção, ou porque ela leu, ou porque alguém viu. Geralmente alguém sempre fala, tá diferente, né? Você tá assim, estranha. Então, aí, nesse momento aí, dessa depressão leve e moderada, ela pode procurar um psicólogo, certo? Que faz parte, a principal ramo da psicologia é a cognitiva comportamental, sim, que trata melhor, né, a depressão. E aí ele avaliar se essa depressão ela precisaria de um tratamento, se ela é só leve, certo? Junto a isso, outros tratamentos que não são medicamentosos, né, que é super importante, sim, que se faça, né? A questão da alimentação, manter esse sono regular, manter a atividade física. Mas às vezes a pessoa está com uma baixa de energia tão grande que ela não consegue realmente fazer. E aí só a terapia não funciona, é onde entra a parte medicamentosa, sim, né? Porque os medicamentos hoje, eles se baseiam nos neurotransmissores. Eles elevam serotonina, dopamina. E aí não tem mais aquela relação que as pessoas têm muito de preocupação com o remédio, né? Sim, que vai ficar a vida toda tomando. Vai ficar dependente, ou eu vou ficar sedada, eu vou ficar, sim, letárgica, né? Tem muito essa pergunta, doutora, mas eu vou ficar dopada? Não, eu vou ficar sedada? Aí eu vou tomar a vida inteira, né? Então, eu sempre falo o seguinte,
As pessoas elas não assim, precisam entender isso, deixar isso muito claro. Você adoece do seu coração, aí você vai tomar um remédio. Você adoece do seu estômago, você vai tomar um remédio. E você adoece da sua mente. Então, assim, ainda existe muito estigma, entendimento, assim, porque as pessoas associam muito doença mental com loucura. E não é, né? Hoje, assim, as outras áreas da medicina, elas já estão, assim, trabalhando com medicamentos que curam. E o que está sobrando e ficando no mundo que a gente vive hoje são justamente as doenças mentais, porque elas não têm cura. Passa por uma adaptação, resiliência, todo um processo. Para que aquela pessoa realmente ela consiga viver, né? Se manter bem naquele meio. Então, uma pessoa que já teve uma vez na vida depressão, ela pode dizer que ela, ok, estou curada, dependendo da gravidade lá da depressão, ou ela vai ser uma pessoa que sempre ela precisa estar atenta, porque isso pode voltar, sei lá, algum gatilho pode desencadear. Então, a maioria, praticamente todos os transtornos da psiquiatria eles não têm cura, eles têm controle. Mas uma depressão dessa, moderada e a grave, né, com os sintomas de ideação suicida, ou sintomas psicóticos, ou tentativas mesmo, automutilação. Então, essas aí precisam de tratamento medicamentoso. Sim. Existe um período que a gente trata, porque seria uma crise aguda. Então, os sintomas, eles remitem completamente. Há uma remissão completa dos sintomas. Porém, a pessoa precisa manter um estilo de vida, né, que favoreça a saúde mental dela, né, que é composto disso. Fazer uma terapia, fazer uma atividade física, ter uma crença, né, uma crença em algo maior, né, porque há um propósito nisso, essa identificação. Então, com esses outros elementos, ela consegue se manter bem. Entendi. Mas quem já teve um episódio depressivo, ele tem mais chance de desenvolver outro. Por isso que é aquela história, tem que estar em alerta. Tem que ter cuidado. Começaram os sintomas, aí volta, né, a pedir ajuda e a fazer um tratamento. Mas, via de regra, a gente tem também relacionar com os fatores. Sim. Né? Às vezes, são fatores pontuais. Né? A pessoa está só passando ali por uma situação difícil. De muito estresse. De muito estresse, uma perca financeira, né? Um prejuízo financeiro. Então, ali ela teve um quadro depressivo muito baseado, reativo, fato, reacional. Né? Então, essa pessoa, geralmente, ela fica bem. Sim. Agora, se é uma depressão crônica, distímica, que a pessoa já vem desde a infância, né? Vem com uma história de abusos, uma história de traumas, e aí a pessoa vai tendo episódios aqui, aí essa tem que ser... Precisa de um acompanhamento maior, de maior tempo. Então, está muito relacionado com qual foi o gatilho. Né? E como essa pessoa ela está inserida na sociedade. Ela tem apoio. Né? Porque, às vezes, as pessoas estão sozinhas. Sim. Né? E essa pessoa sozinha é outro problema. Então, assim, é cada caso. Né? Mas, via de regra, a gente consegue remitir os sintomas de forma total, né, da depressão, assim, nos sintomas leves e moderados, elas se remitem à grave, aí às vezes a gente precisa de outros tipos de tratamento mais, digamos, incisivos, né, que tem aí no mercado. E além desse tratamento com remédio, de tomar, tem alguma outra coisa que se faça nesses casos graves, assim? Algum outro tipo de tratamento? Por exemplo, antigamente diz que as pessoas que iam para os hospitais psiquiátricos tinham tratamento de choque, né? Alguma coisa, cadeira elétrica e tal. Sim. Aí, hoje, atualmente, além dos remédios, o que a ciência já disponibiliza? Tem alguma outra coisa? Assim, em relação continua tendo a eletroconvulsoterapia, né, que antes era feita em hospitais psiquiátricos, mas hoje ela é feita em hospital mesmo, geral. Normal. Com anestesia geral e tudo ok, né, para indicação, mas só no caso de depressão grave e refratária. Mas explica então, eu fiquei curiosa, porque eu não sei, eu não sabia disso. Sim. Então, quer dizer que esses eletrochoques aí, o que acontece dentro do cérebro, né? Eles atuam de uma forma muito mais direta, porque os medicamentos eles vão ainda elevar os neurotransmissores, existe um período para que isso aconteça, a gente tem que começar com o medicamento numa dose menor e gradualmente, então o tempo de resultado é bem maior, demora muito mais para ter um resultado. E a eletroconvulsoterapia não, ela atua já de forma direta, então assim, o resultado é praticamente imediato, né? Embora precise de várias sessões. O estímulo é maior e o resultado é mais rápido, então é mais funcional. Só que internar, fazer anestesia geral, né? Um procedimento... Para fazer isso, né? Tem hoje o que a gente tem, né? Que chegou com muita aplicação, é a cetamina, que é o quê? Que é um tratamento que você faz hoje inalatório.
para casos de depressões graves e com suicídio. Então, você faz tipo aquela inalaçãozinha. Sim. Então, a gente interna o paciente, coisa rápida, não precisa mais do eletroconvulsoterapia, por exemplo, né? E aí você dá uns puffs, 3 puffs e 3 puffs. E aí o paciente vai para casa, fica durante 20 minutos acompanhado por uma equipe, porque pode ter um que a gente chama de crises, às vezes a pessoa ela tem uma dissociação, né? Mas dura 20 minutos, está acompanhado, e aí ela volta a fazer toda semana esse puff e a gente tem resultados excelentes. Já é usado em grande escala nos Estados Unidos e é o melhor que tem. Mas é um tratamento de alto custo, né? Aqui em Teresina, por exemplo, faz isso ou não? Faz? Já está sendo feito. Então, assim, qual é a maneira que está sendo feito? Porque, como é muito caro, então é judicializado. E sempre se consegue, né? Porque quando se trata de depressão grave com risco de suicídio, então, geralmente, os planos de saúde liberam, inclusive até o Planta já liberou, e aí a gente consegue judicializando esse tratamento, que dura 6 meses. E os resultados são, assim, os melhores possíveis, do que medicamento, de tudo. Não sabia, não já está disponível. Tem tanto ela endovenosa, quanto ela inalatória, que agora é a via que a gente está mais usando. Interessante, eu não sabia dessa, viu? Importante. Sim, então, assim, isso, então, para casos assim, e são exatamente para os casos graves que você faz o tratamento medicamentoso e aí você não tem retorno, e aí você parte para esse tratamento aí com uma excelente indicação. Aí você falou também da história da pessoa não ter apoio, né? Não ter pessoas ali por perto para uma rede de apoio e tal. Então, existem algumas pesquisas que falam até, por exemplo, com relação à longevidade, que quanto mais esse idoso, né, ele socializa, ele tem amigos e tal, isso é legal para a saúde como um todo, né? Saúde integral. Sim. Então, a pessoa que ela está com depressão, ela tem essa dificuldade, né, de socializar. Sim. E aí, qual seria sei lá, pela sua experiência, como é que a família pode ajudar essa pessoa, incluir em alguma coisa, sei lá, alguma atividade? Como é que pode ter esse manejo aí para ela minimamente conseguir iniciar aí uma socialização? Amigos, enfim, como é que acontece no dia a dia lá do seu consultório? Algum caso que você possa contar, que não precisa falar nomes, né? Mas assim, para que quem está assistindo, de repente tem uma pessoa em casa que está passando por esse episódio, que possa ajudar de alguma forma? Então, assim, eu acho bem oportuno também, porque assim, a gente fala, né, mais do que se não deve fazer, o que é que você não faz. O que é que não faz e não diz, né? O que é que você não deve fazer, né? Tanto para o suicídio, se pessoas com pensamento suicida, quanto para a depressão, né? Depressão moderada grave. Então, assim, você não deve falar essas frases que já estão prontas. A pessoa deprimida, ela está num sofrimento. Então, a percepção dela é como se fosse tudo preto e branco. Tipo, não tem gosto, não tem cor, nada é bom, nada tá legal, entendeu? Tipo, tanto faz como tanto fez. Sim. Né? Então, assim, essa pessoa, ela está sofrendo, ela já tem o processo dela de culpa, porque ela está naquele lugar, porque que de novo ela está ali, ou porque que ela passa por aquilo. Então, se você chega e fala, olha só, vamos rezar que isso melhora. Ou então, assim, você tem que ser mais forte. Né? Frases dessas, tipo assim, isso é frescura. Você está corpo mole, com corpo mole. Isso. Então, assim, isso não se deve dizer. Porque aí você contribui para que aquela pessoa entre mais ainda no processo deprimido. Porque ela já está se sentindo culpada, ela já está em sofrimento. Aí você vai dizer isso, aí ela fala, é mesmo. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Qual o motivo de eu estar aqui, já que eu não sirvo para nada, né? O deprimido ele tem muito esse discurso. Eu não sou útil, eu não sirvo, eu estou dando trabalho, para mim não faz sentido estar aqui. Então, assim, tem uma certa crise existencial, entendeu? Sim. Não tem para quê. Então, assim, outra coisa, você não pode forçar a pessoa a fazer algo, né? nada. Então, assim, vamos inserir ela lá no grupo. Vou levar ela. Não funciona assim. Tem que primeiro ser avaliado por um profissional e entender qual é o grau que ele está. Porque ele só vai conseguir realmente participar de uma vida social ou voltar a uma vida se provavelmente ele tiver com terapia e tiver com medicamento. Aí, nesse momento que a gente sempre fala, um período. Então, assim, geralmente o primeiro mês a pessoa já está tão deprimida e ela vem já com um desgaste tão grande que a gente faz o acolhimento, né, falando das possibilidades que existem hoje de tratamento e de resultados que se tem. E a pessoa ela vai esperar os medicamentos ter um tempo de ação, que geralmente é outra pergunta. Sim. Porque o medicamento da psiquiatria ele leva um tempo
para fazer efeito. Então, assim, não é tipo de pirona, né? Que você toma. Sim, que já passou. Aí, isso, já tomei como assim, não está fazendo efeito. Não, não é, porque ele vai realmente ele trabalhando com parte de neurotransmissores. Então, leva um período de 15 a 21 dias para fazer efeito. Então, a pessoa já vem num sofrimento grande. Então, ela quer tomar um remédio, quer que tenha um efeito, né? E aí é importante o psiquiatra, né, deixar bem claro isso para a família e para a pessoa. Isso, que não é que o remédio não está fazendo efeito. Né? É que o remédio ele precisa de um tempo. E a partir de 30 dias é que a gente realmente vai ajustando a dose. E aí, a partir de 2 meses, é que aquela pessoa não está mais naquele quadro que ela estava. E aí que precisa dessa. O que é que o familiar tem que fazer? Levar essa pessoa a profissionais que entendam, né, do que se trata, ter noção do que está acontecendo, né? E ter uma escuta, assim, uma escuta e validar o sentimento. Sim. Porque, às vezes, a pessoa, ela está falando que está com dor, ela está com sofrimento, ela não é validada. Né? Se, ela fica invisível ou aquele assunto ali é tido como aquela pessoa que está de corpo mole, que não quer Algo fazer. chato, né? Exatamente. Eu lembrei agora de 2 casos. Uma era uma jovem que ela foi estagiária na nossa empresa e a gente não percebia nada. E aí ela chegou para mim, né, um dia e disse que por conta da faculdade, ela estava com muita coisa, prova, trabalho e tal, e que ela decidiu que ela não ia mais continuar o estágio, que ela queria só se voltar, né, para a faculdade, fazer lá a faculdade dela e tal. E eu, não, tudo bem e tal. Aí ela saiu, passou-se alguns meses, a gente soube da notícia que ela tinha se suicidado. Mas só que essa moça, assim, pelo menos lá dentro da empresa, a gente não percebia nada, né? Assim, de errado, de diferente. E outra, que eu recentemente conversei, é uma senhora de 72 anos. Essa está em depressão, porque os filhos saíram de casa, porque ela, uma mulher, assim, que estudou, né? Ela tem, vamos dizer assim, uma certa cultura e tal, e muito angustiada porque os filhos saíram de casa e, enfim, casaram, aí ela, Síndrome do ninho vazio. ela sente que eles não estão mais. Ela disse: olha, o que eu queria mesmo era que os meus filhos voltassem a ser como era antes comigo. Que ela disse que eles conversavam com ela, eles tinham mais atenção com ela. E hoje, ela disse que às vezes quando vai, vamos dizer, reivindicar alguma atenção deles, aí eles dizem que ela tá chata, que ela tá... enfim, que não é apropriada aquela fala dela, né? Porque eles estão vivendo lá a vida deles. Então, seria também um caso de ter cuidado, né, com o idoso. Sim, porque o idoso, ele é um grupo que realmente comete suicídio por isso, porque ele se sente muito solitário, né? E os filhos, cada um seguindo a sua vida, né? E nem sempre realmente existe essa atenção, né, voltada a eles. E aí, meio que já cumpriram, assim, na cabeça o que tinham de fazer. E aí, eu tenho pacientes idosos que chegam para falar, mas eu já cumpri meu papel, não tem por que eu estar mais aqui, né? Então, assim, já está todo mundo criado, já está todo mundo com seus filhos. Então, assim, passa por uma desesperança. Essa fala de desesperança, e aqui eu gostaria de pontuar uma coisa, porque praticamente todo mundo que cometeu suicídio, ele avisou. Pois é, como... Ele avisou, ele disse, ou ele teve uma mudança de comportamento. Por exemplo, essa sua funcionária que você falou, ela saiu e disse que queria uma coisa. Na realidade, tipo assim, ela deixou uma oportunidade, foi para outra, e talvez os familiares conhecessem mais. Mas, assim, eles falam, né? Eles mudam de comportamento, eles se isolam, tem a desesperança, tem a fala sobre desesperança, no sentido, tipo, não faz mais sentido eu estar aqui. Pois é. Do local dessa fala. Então, o que é que acontece? É aonde você não tem que diminuir ou não validar. Outro fato também, a automutilação. Então, que é um fato muito importante, que, né, que principalmente crianças e adolescentes, eles se automutilam de forma superficial e aquilo ali é entendido como chamar atenção. Sim. Né? Mas, na realidade, essa atitude, esse gesto é um sofrimento, tá pedindo socorro. Então, porque, assim, muita gente fala na psiquiatria, às vezes a pessoa erra a mão, às vezes ela não quer morrer de fato. Às vezes ela quer só dormir. Geralmente, o discurso de alguém que já
tentou suicídio, né, e não teve êxito, é que, na realidade, eles não queriam morrer, eles queriam resolver o problema. Tirar a dor, Tirar né? aquela dor daquele momento. Então, a pessoa está com um nível de dor, um nível de sofrimento tão grande e ela não percebe saídas. Ela não consegue encontrar, né, possibilidades de sair daquele sofrimento. E aí vem a ideia, né? A ideia de se matar. E aí, assim, essa história da automutilação é que tem muitos, principalmente tem um transtorno, que é um transtorno de personalidade chamado borderline, que eles se cortam numa tentativa de diminuir a dor emocional para trazer para a dor física. Né? Mas nisso pode errar. Sim. Corta uma veia, corta uma artéria e dá problema. Então, tem pacientes, doutora, eu só queria dormir. Aí tomam uma caixa Um monte de de Rivotril remédio. e aí vai e morre. Então, assim, por isso que essas pessoas, elas precisam ter atenção. Porque, assim, elas estão dizendo, eu estou sofrendo, eu estou precisando de ajuda. Né? E numa impulsividade, que muito do suicídio acontece por impulsividade. Então, a pessoa já vem num quadro crônico, vamos supor, de depressão. Sim. Aí ela já está triste, né? Aí teve um dia horrível, um dia péssimo, misturou com bebida alcoólica, pronto. Aí é um prato cheio, É né? um prato cheio. Então, quando ela nem viu, e ela foi pelo impulso, porque ela já estava com aquela ideia estabelecida. E aí, um dia ruim, ou um problema muito grave, e aí ela, num impulso, vai e faz. Então, essa pessoa ela precisa estar em observação pelos familiares, ou por namorado, enfim, marido. Sim. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Tem uma estatística, alguma coisa que diz, por exemplo, que o suicídio é mais presente em homens do que mulheres ou não tem? Tem, é mais presente em homens. Tem mais coragem. Eles têm mais coragem de Exatamente. fazer, sei lá, o impulso. É porque, assim, eles não pedem ajuda, aquela história que eu te Sim. falei, né? Se eles não querem pedir ajuda de fraqueza. E a forma deles cometer o suicídio é mais violenta e mais letal. Eles não vão geralmente tomar remédio, eles vão Sim. pular, eles vão pegar uma arma, vão se jogar na frente do carro. Então, a maneira que eles cometem, que eles tentam suicídio, ela é mais assertiva, digamos sei. assim. As mulheres não, elas vão tomar remédio, elas procuram mais o médico, elas estão mais inseridas em grupos de apoio. Sim. Então, assim, a forma de fazer da tentativa de suicídio é mais letal para os homens. Então, os homens têm um número maior de suicídio que as mulheres. Embora na depressão seja o contrário. Tem mais mulheres deprimidas do que homens deprimidos. E aí vem várias questões, né? Vem as questões que as mulheres têm muito mais tarefas envolvidas, né? É tipo sobrecarga também, né? Sobrecarga, Cobrança. marido, filho, as alterações hormonais, né? Vem perimenopausa, vem gravidez, né? É. Passa por alterações hormonais, passa por estresse, passa por pressão, passa por gestação. Então, a mulher ela é mais suscetível a quadros depressivos do que os homens. Por exemplo, uma mulher filha de uma outra mulher ou de um pai que teve depressão, ela já nasce com esse gene para desenvolver a depressão. Todos os transtornos da psiquiatria, né? Eles têm uma origem genética. Então, você nasce já com essa predisposição, mas não necessariamente você vai desenvolver. Tem alguns transtornos, assim, tipo esquizofrenia, né? Transtorno bipolar, que tem um período, assim, de 17 a 18 anos, né? Que geralmente a doença... Pode aflorar. Isso. E, assim, a depressão, ela está mais relacionada realmente a fatores ambientais e sociais, né? Só que, se a pessoa tiver o gene, a maneira dessa depressão vai ser mais grave. Entendi. Então, a história da família, ela deixa a depressão para uma evolução mais grave do que quando é reativa ou quando é de forma situacional. Digamos assim. Né? Aconteceu algo pontual ali. Isso. Eu não passei no vestibular, não passei no Enem, estou estudando para o Enem, né? Ou eu me formei... em medicina, que eu tenho muitos pacientes, mas estou me sentindo inseguro para lidar com essa vida, né? Ou violências domésticas, né? Doenças, realmente tem muita doença. A questão da crônica, dor. a fibromialgia, pessoas que convivem com dores muito crônicas. Então, essas pessoas também, elas não suportam mais aquele quadro, né, de dor, também vão para a ideação suicida. E aqui uma coisa legal para se dizer, assim, a ideação suicida é quando a pessoa está pensando em suicídio. Sim. Ela só está pensando, tipo, vislumbrando uma possibilidade de lidar com aquela dor. Aí, existe uma outra categoria que já é mais grave. Ela está planejando, ela não só está pensando, ela planeja. Ela já está decidida. Isso, né? Ela planeja. Ela planeja como é que ela vai fazer. Se ela vai tomar remédio, se ela vai pegar uma corda. Ela fica imaginando possibilidades, quando é que as pessoas vão estar em casa, quando é que as pessoas não vão estar em casa, né? E aí tem a decisão.
Aí que vem a decisão. Tá. Então, por isso que a gente precisa, né, nós, enquanto profissionais de saúde mental, a gente tem que ter uma conversa muito aberta e franca para entender. E as perguntas são diretas, Vocês perguntam... objetivas. Você está pensando, mas você já tem algum plano, né? E aí precisa realmente, por isso que tem que ser, essa pessoa tem que ser acompanhada, orientada a um profissional de saúde, porque a gente faz essa pergunta aberta para a gente entender o nível de gravidade daquela tentativa, né? Da ideação, da tentativa, do planejamento, porque ideação, planejamento e tentativa. E eles geralmente, né, são sinceros quando eles lhe respondem? Ou eles tentam camuflar também para o psiquiatra? Tipo, não estou pensando nisso, não. Já aconteceu, de repente, de algum paciente, né, que você teve, dizer que não e, de repente, você soube que ele cometeu? Isso. Assim, comigo aconteceu pouco, graças a Deus. Mas eu sei, assim, de colegas que, na realidade, a pessoa ela está tão já com planejamento, ela já está tão decidida, que aí ela toma um remédio, ela melhora, e aí ela faz. Meu Deus. Porque quando ela está tão mal, ela está tão sem energia que ela não tem energia nem para fazer o que ela está pensando. Mas aí ela toma, às vezes, o medicamento. Por isso que a gente fala, tem uma melhora quando a gente está com suicídio, é que a gente tem que estar atento. Porque nessa melhora aí, acho que alguém me perguntou sobre efeito colateral, não é? Sim. É aí onde acontece. Pois eu ia perguntar que as pessoas diziam assim... É nessa melhora. Que tem os remédios psiquiátricos que, de repente, a pessoa toma e aí é que vem esse negócio de querer... Não, aí é porque a pessoa ela está num quadro, porque ela vai melhorar o humor dela, vai deixar ela bem, né, o melhor do que ela estava naquele quadro, aí ela vai ter energia para fazer o que ela estava planejando. Aí a gente tem que ter um duplo cuidado quando está lidando com o suicida nesse momento da melhora. Porque aí que a gente tem que observar mesmo, porque no momento da melhora, se ele não tiver se ele tiver com planejamento, ele vai fazer. Mas, assim, via de regra, essa abordagem, assim, essa escuta empática, Sim. né? Uma escuta empática, né? Nos colocando no papel de realmente ouvir e atender e ajudar, a pessoa fala. Ela fala porque, tipo assim, ela... na cabeça dela não tem nada a perder. Assim, tipo assim, eu realmente estou, eu vou fazer. Tem pacientes que falam assim, olha, não adianta você estar conversando comigo, eu vou fazer, não tem mais jeito. É o que eu quero e ninguém pode mudar essa decisão. Entende? E o pai e a mãe nessa hora, hein? Como é que fica? Exato. E aí, no caso, esse pai e essa mãe tem que também, de repente, até fazer também um acompanhamento, né? Para poder lidar, porque assim, não é fácil, né? Não é fácil. Às vezes o pai olha pela questão de o meu filho tem tudo, né? Sim. O que é que está acontecendo? Mas às vezes, o que eu vejo muito no meu consultório de adolescentes são questões relacionadas a gênero. Eu sei, e tem mesmo. Isso, né? Eles não conseguem essa identificação de gênero, né? Se eles são bi, se são pan. Então, assim, como falar para o pai, né, sobre esse assunto? Pois é, e é bom até, enfim, já que você trata com adolescentes, por que que hoje em dia existe essa questão toda de identidade, né? Isso. Eu não sei se existia e não era propagado, divulgado, porque não tinha internet e tal. Por exemplo, na época que eu era adolescente. E o que está acontecendo hoje? Por exemplo, um dia eu vi no meu celular que apareceu aquela questão daquelas pessoas que se identificam como sendo animais. Sim. Não sei se você já viu isso. Já vi. Não sei nem como é o nome daquilo. Que é tanto nome hoje. Eu nem dei. Então, como é que a gente... O que é que explica isso? Né? E como a gente pode lidar? Porque, assim, um filho chegar, né, e dizer, não, eu não sei o que é que eu sou. Não sei se eu sou homem, não sei se eu sou mulher, não sei se eu sou, né, bi e tal. Por que que isso acontece hoje? Vocês que são psiquiatras e que conversam tanto com esse povo. Assim, na realidade, eu acho que na nossa época tinha muito mais, digamos assim, rigor nisso, né? Se a gente não tinha essa coisa, era homem, era mulher, ou era homoafetivo, né? E assim, com a questão das mídias, né? Com a questão desse mundo moderno de acesso a tudo, né? De várias possibilidades, de muita exposição sobre sexo, Sim. Né? Então, essa exposição leva os garotos e garotas, eles descobrirem ou se permitirem, né, entender ou se ver, né, com o homem ou com a mulher, né, digamos assim. E para eles, entre eles, é uma coisa normal. Eles normalizaram isso. Né? Normalizaram isso como
o que é para ser, né? O que esse mundo agora de 2021 vem trazendo sobre essa identidade, como a pessoa se pensa, como a pessoa se gosta, é uma coisa também que vai mudando, né? E é um assunto assim bem amplo de sexualidade. Sim. Mas na realidade eu acho que é o acesso às informações. Eu vim ter um computador, nem lembro qual era a idade, né? Eu já era, sei lá, eu já era adulta, de repente eu era até mãe, nem me lembro. Hoje as crianças nascem com computador, nascem com tablet, né? Então, assim, nem sempre dá para verificar tudo que está vendo, né? Então, assim, a própria maneira de se pensar agora, né? Pois diferente. Diz que o meio influencia, né? Na nossa maneira de pensar, de agir e tudo mais. E aí, até que ponto, né? Essa história dessa dúvida, o que é que eu sou isso e aquilo, não é realmente, porque é tanta opção. É como quando a gente tem várias. Eu quero vestir uma roupa, aí eu tenho ali 30 opções de roupa. Vai ser mais difícil do que se eu tivesse 3 opções de roupa. Sim, digamos que é mais ou menos isso. Então, assim, existem muitas opções, né? Existe muito mais permissão, né? Existe muito menos rigor em várias questões, né? Que aí é um trabalho gigante, né? Do governo de pais. Mas, de toda maneira, o pai que passa por isso, ele precisa de um suporte. Sim. Né? Porque, assim, se for um pai muito opressor, aí é onde acontece as automutilações, né? A ideação suicida. Se não houver diálogo, tem que haver diálogo, tem que encontrar um caminho, né? Um equilíbrio, né? Porque o que acontece muito é que tem pais que não aceitam. Eles não escutam e não aceitam o que a criança está ouvindo. A criança não se sente nem à vontade para falar, mas ela está num quarto pensando em se matar e se cortando. Então, assim, tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver um entendimento, né? Tem que educar, né? Tem que levar para os especialistas que entendem, para poder ajudar de fato, né? E se o pai também e a mãe, muito no consultório, eu indico realmente uma terapia, né? Porque, assim, não é fácil, né? Até porque, do ponto de vista de onde nós estamos, é um caminho que é bem complicado, né? De seguir, é um caminho com muitos desafios, um caminho de um sofrimento muito maior, né? E aí, assim, ninguém quer para o seu filho, mas assim, não é uma questão assim, de querer, né? É uma questão de ajudar a entender naquele momento, que às vezes é só um momento. Pois não é definitivo. Né? Eu conheço assim, né? De longe e tal, que ela é uma menina. Aí depois ela disse que ia ser um menino. São os trans. Aí agora ela quer voltar a ser menina. Então, aí é difícil ser pai e mãe no dia de hoje, mais do que antes, né? Com certeza. Imagina como é que fica, né? Esse pai, essa mãe, meu Deus, o que é que faz? É algo muito complexo. É algo complexo. Até porque, como você está dizendo, não é permanente. Nem o querer. Né? O objeto de desejo dele não é permanente. Então, como você diz, ele quer hoje um menino, quer uma menina. Então, ou querem mudar o corpo, né? Os trans, né? Não tem essa identificação de gênero. Mas, assim, o papel do pai e da mãe é entender e ajudar essa pessoa, né? Que ela, assim, a encontrar um caminho. Porque, assim, ela já sofre porque ela está passando por isso. Ela já sofre porque tem esse desejo diferente. Ela sofre porque não consegue falar para esse pai. E uma criança de 15 anos, ela não tem muita elaboração mental. Então, assim, ela vai se vestir de maneira totalmente provocativa, comportamentos agressivos, autolesões. E aí é onde o pai tem que perceber que ali tem um problema. Então, por que eu toquei nesse assunto? Porque muitos pais não só, meu filho está assim, está passando por isso, mas a origem é essa. Eu sei. Quando chega no consultório é porque o adolescente não quer falar sobre a questão de gênero, né? Uhum. É muito complicado, né? Mas, enfim, a gente precisa escutar, né? Tipo, um podcast como esse. A pessoa que está assistindo ali, quanto mais divulgar... Isso. Por isso que a informação... Essa mensagem, né? A informação precisa ser divulgada, porque nós vivemos nesse mundo que está dessa maneira e se posicionar francamente de uma forma assim, bivalente só, vai levar a adoecimento, tanto do pai quanto da criança. Porque a gente tem que ter uma adaptação. Né? Tem que ter o equilíbrio até para saber como lidar com aquilo. Né? Não pode só impor a opinião. Porque toda vez que isso acontece sem diálogo, vai adoecer o pai e vai adoecer a criança. Sim. E aí nós não vamos resolver nada. Né? Então, assim, a gente tem que estar atento. O mundo hoje mudou, não é mais o nosso mundo. Sim. E o que a gente vai fazer com isso? Sobre o que nós vamos fazer com isso? Vamos aprender. Vamos aprender. Isso. E então, existem várias, vamos dizer, formas aí da gente identificar, né, que uma pessoa está com depressão. E quem está ansioso, quem é ansioso. E outra coisa que eu lembrei. Essa história que a gente conversou anteriormente, você comentou assim, tem gente que acha que quem tem dificuldade de dormir, por exemplo,
é uma pessoa que está ansiosa, mas ela pode ter uma depressão. Isso. Geralmente, Né? assim, Então, alteração do sono, né, e alteração do apetite, eles falam a favor da depressão. Qual é o nível do sono do ansioso? Porque o ansioso, ele fica pensando muito, né? O pensamento sim. acelerado não para. Então, na hora de dormir, ele vai deitar e começa os pensamentos. Aí ele não consegue dormir. Né? Então, assim, a alteração do sono que a gente chama, uma alteração do sono inicial. Então, a pessoa Isso não... é do ansioso. É do ansioso, ele não consegue dormir porque ele fica pensando, a cabeça dele não para. Uhum. Não para. Então, projetos principalmente de ansiedade generalizada no futuro, e como é que vai ser, e ele não consegue dormir. Uhum. Geralmente, o deprimido, ele tem vários despertares. Sim. Ele até dorme, mas ele acorda 3 horas da manhã. Ou então ele acorda várias vezes ao dia. Então, tem essa diferença. E a ansiedade, uma das ansiedades que podem, assim, que mais chamam a atenção é o toque. Porque o que é que acontece com o toque, né? Que o toque, o toque é um transtorno obsessivo compulsivo, mas está dentro da categoria de transtorno de ansiedade. Sim. Assim como transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia, todos esses são transtornos ansiosos, que a depender das características a gente vai nomeando, certo? Se é uma fobia, se é uma síndrome do pânico. Então, o toque, ele leva um pouco quando ele é grave, crônico, ele simula um caminho da psicose. Porque a pessoa ela tem que fazer várias vezes o mesmo movimento para ela poder, por exemplo, tinha uma paciente que ela chegou no meu... Quando ela começou a questão dela, ela tinha que levantar e rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, rezar um terço. De manhã? De manhã. Isso aí durava, a princípio, 20 minutos, 25 minutos. Aí depois ela tinha que rezar 2 terços. Aí 3 terços. Aí rezar um terço e fazer mais outra oração, e foi associando a oração, de maneira que ela passava 4 horas para ela sair de casa. E ela não conseguia, se saísse antes disso, ela não conseguia levantar da cama. Tinha que fazer todas as orações que foram acrescentando ao longo do tempo, porque se ela não fizer aquilo, alguém vai morrer, ela associa da família, vai perder um ente, o dia vai... E aí ela vai perdendo o trabalho, ela vai perdendo tudo. Sim. Então, assim, a pessoa, quando ela tem um toque, que é um transtorno muito grave, né, ele fica muito preso àquelas obsessões. E aí, aquilo ali é um nível de sofrimento tão grande que a cabeça dele não para, ele tem que estar o tempo todo fazendo coisa para poder reverter o que ele está pensando, fazendo atitudes e compulsões e rituais, que ele também é um grande favorecedor de pensamentos suicidas. Porque ele prefere, para sair daquela situação que é uma prisão mental, ele realmente vir a cometer suicídio. Então, assim, é muita questão, né? Por isso que é importante a gente estar sempre falando. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer às nossas marcas parceiras que ajudam a gente aqui nesse projeto, né? De estar trazendo mulheres como você, né? Profissionais, para estar falando de coisas que possam ajudar de alguma forma quem está ali do outro lado assistindo. Portanto, eu também aproveito agora nesse momento e convido você a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrita. E também compartilhar para ajudar. Mas quero falar do Salão Nick, né? Que é um local muito interessante. Inclusive, a dona, ela tem uma doença autoimune e ela é uma mulher bem resiliente, bem forte e resolveu ter um salão assim para ajudar outras mulheres e homens também que passam pelo problema que ela já passou, que é perda, né, total de cabelo e tal. Então, lá também é um salão que faz outras coisas e a gente tem essa parceria e eu agradeço demais e convido você a conhecer o Salão Nick. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e já agendar ali, né, o horário lá com elas, que tem assim, tudo do bom e do melhor, um atendimento incrível. E é uma marca aqui, parceira, que apoia o nosso podcast. Então, empresas que nos ajudam e ajudam a levar conhecimento, é sempre legal, né? A gente aí ajudar também, né? Ir lá prestigiar. E também falar da Madame Petit, que é uma outra marca aqui da nossa cidade, que também ajuda, colabora aqui com esse projeto, né? Acredita nesse projeto. E convido também você a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela para conhecer, né? Tudo de lindo lá que a Madame Petit tem para oferecer, para você ficar uma mulher mais bonita, né? Melhorar a autoestima, porque eu acredito que também tem muito disso. Além de ter nessas questões e tal, mas eu acredito que mesmo a pessoa que esteja passando por um momento assim de depressão, de ansiedade, ali dentro do possível, se ela consegue se arrumar, se ela consegue, né, se olhar, se gostar, isso de alguma forma eu acredito que melhore ali
a condição ali, pelo menos naquele momento, né? Dela ficar mais alegre, dela ficar mais animada, não é isso? Isso. E quando ela começa a se arrumar é porque ela está melhorando. Olha aí. Exato, quando a gente vê, né? O deprimido ele tem uma característica até de postura. Então, assim, a postura é encurvada, o olhar é baixo, um olhar cansado. Então, assim, ele tem um posicionamento muito tristonho. Sim. Então, essa pessoa ela não vai, né, querer, a princípio, se ajeitar, se arrumar, organizar, né? fazer nada. Mas, à medida que, é impressionante, à medida que o medicamento vai fazendo efeito, terapia, né? E aí, esse paciente ele já chega todo arrumado, já foi no salão, já fez Já é uma diferente, unha. né? Então, ali você, sem a fala, mas só pelo posicionamento mesmo físico, você já vê que a pessoa ela já tá começando, né, a voltar ao padrão normal dela anterior. Porque ela realmente começa a se arrumar, né? Se ela é uma pessoa que gosta de se arrumar, ela vai voltar. Se cuidar, né? Porque eu acredito que é um sinal também de saúde. Sim, saúde mental. Né? É a gente cuidar da gente, né? É gostar de... Eu, pelo menos, a minha mãe também é assim. Ela diz que se arruma pra ela. Ela gosta de comprar camisola bonita. E ela é separada do meu pai, mas ela gosta de se arrumar. Sim. Então, isso eu acho que anima, né? A pessoa a continuar, né, fazendo o que tem que fazer, né? Vivendo. Sim. Porque vida é movimento. Eu acredito que, apesar das dificuldades, dos desafios, a gente tem que dar ali aquele upgrade ali. É como quando a gente arruma a nossa casa. Sim. Eu não sei se acontece com você, mas, por exemplo, quando eu acordo, que eu arrumo a minha cama, que tá tudo arrumado, parece que já estamos, né, começando o dia bem. Tá organizado, é porque o cérebro organiza, né? Quando você se organiza, o cérebro também organiza. Mas saúde mental passa muito por isso, sabe? Assim, as pessoas, elas precisam, para ter uma saúde mental, assim, o que eu chamo do básico. Um sono regular. A pessoa precisa dormir bem. Então, o sono é a maior porta de entrada que a gente tem para as doenças. Tanto mentais quanto doenças clínicas. Sim. Se você não dorme, seu organismo ele não recupera. E aí é onde é uma porta de entrada para várias doenças. Então, é necessário um sono regular, né? E aqui é de 6 a 8 horas. Né? O principal horário de sono é os de 10 da noite a 4 horas da manhã. Eita, eu dormir mais cedo. É o horário que você tem que estar dormindo, né? Porque a pessoa fala, mas eu passei a noite... De 10 a 4 da manhã? De 10 a 4 da manhã, onde tem realmente a grande recuperação. E aí a pessoa fala assim, mas eu passei a noite acordada e dormi durante o dia. Esse sono não é regenerador, ele não recupera o sono da noite. Né? Então, assim... Tem uma higiene do sono. Hoje a gente tem medicamentos, a melatonina, por exemplo, que pode ser usada, né, sem ser medicamentos. Mas, assim, esse sono de 6 a 8 horas, para você ter uma saúde mental e física, tem que estar ok. Você tem que ter uma alimentação também adequada, né? Hoje, como você disse, tem muitas opções e as pessoas tendem, né, a ir por caminhos. E a alimentação hoje também é estudo de que como a alimentação ela pode prejudicar, né, você de forma significativa, né? Alterar tudo. Então, precisa ter essa alimentação. Alguém ter o que você falou, a pessoa precisa estar conectada de forma social. Ela precisa ter amigos, ela precisa se sentir útil, ela precisa ter um pertencimento a algum lugar, né? Que pode ser uma comunidade, que pode ser uma situação de religião, mas ela tem que ter grupos sociais. Nós vivemos isolados. Pois é. Né? Nós precisamos dos outros. Né? Então, a gente precisa ter essa realização, precisa ter um momento para ela que dê prazer, que seja, por exemplo, arrumar o cabelo, né? Ir para o cinema, comer uma coisa legal. A pessoa tem que ter uma fuga de prazer, entendeu? Ela precisa disso, isso faz parte de uma saúde mental ok. Né? O sono, a alimentação, ter momentos para ela, né? Em pausas. Porque hoje as pessoas elas estão muito no automático. Sim. Liga ali e aí vão com tudo e as pessoas não param para pensar. Então, assim, o dia inicia e termina e a pessoa está só naquele envolvimento. Então, é como se fosse um carro a 1000 por hora e esse carro vai bater. Tipo a contemplação mesmo, né? Você sentar, olhar ali para a natureza. Isso. Aí a pessoa tem a sensação que está perdendo tempo, né? Isso, como assim? Então a pessoa acorda e já pega o celular. Né? Aí já vem 1000 informações e 1000 alterações, e 1000 coisas no teu cérebro. Então, para acordar, dar uma respirada, né? Se conectar, olhar alguma coisa legal, fazer um tipo de leitura. Então, isso vai contribuindo para que você desacelere. Verdade. Porque muitos dos adoecimentos, principalmente das ansiedades, são pessoas que não param. Muita ação, as pessoas né? não param. Então, assim, uma atrás do outro, elas não têm tempo para elas. Inclusive, eu lembrei agora que hoje pela manhã mesmo a gente estava eu tenho uma comunidade de mulheres, e aí são mulheres que têm negócios, ou mulheres mesmo que gostam, né, de estar nesses movimentos, e eu sempre
tenho feito isso. Tirado essas mulheres da correria do dia a dia para a gente fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, hoje a gente foi para um parque aqui, em volta da natureza e tal, fazer um piquenique. Aí a gente sentou, né, numa roda de conversa para ler um capítulo de um livro que falava sobre o poder da fé. E aí uma fala lá de algumas coisas que aconteceu na vida. Então, elas saem de lá, elas dizem muito, olha, muito obrigada, eu gosto demais de estar aqui, eu me reenergizo. Porque é um tempo para elas, porque é um momento tempo a de gente qualidade. dança, né? Então, assim, é muito importante a gente fazer isso. Porque senão a gente realmente fica desse jeito aí. Isso, no meu consultório tem muito isso. As pessoas chegam, uma mãe, aí chega, fala do filho, aí fala do marido, aí problema de todos eles. Aí eu pergunto, e você? Qual é a sua hora, né? Não tem, ela não existe. Assim, ela é a mãe, né? E ela é a esposa, casa. dona de casa e funcionária. Mas ela, enquanto sujeito, não existe. Então, essa pessoa, ela adoece. A tendência é adoecer, ela né? adoece, ela vai dar sintomas ansiosos ou vai dar sintomas depressivos. E assim, a gente realmente precisa de pausas. A gente precisa. É como um carro. O carro não vai só funcionar. Você tem que parar o carro, você vai ter que botar óleo, você vai botar gasolina. Nós somos máquinas, né? Então, assim, o adoecimento mental de muitos hoje é por isso. A maneira como a gente sobrevive ao mundo atual, a maneira como a gente lida com as questões, né? Porque, infelizmente, elas não vão parar. Porque tudo ficou também muito rápido. Muito rápido, a gente muito não tem mais paciência, né? Não tem paciência, tá tudo na mão, tá tudo acessível. Só que, assim, não estamos ainda no time da mente e do corpo, não temos. Então, assim, você até suporta um certo tempo, mas aí depois começam os adoecimentos. Então, assim, é bem melhor que eu gosto de trabalhar na prevenção. Né? Assim, a gente já tem esse conhecimento, né? Que a saúde mental hoje ela é global. Não é só sobre remédios. Então, assim, eu sou uma psiquiatra que eu gosto de passar remédio quando, de fato, há uma necessidade de passar o remédio. E há casos, por exemplo, uma depressão moderada grave, ela precisa. O paciente ele não vai conseguir recuperar sem um remédio, né? Porque o que que é preciso que se entenda que há, de fato, uma alteração neuroquímica. Precisa daquela química ali, né? Isso, precisa. Tipo, a gente não tem ainda, né? Mas vamos ter no Brasil exames que a gente fizesse um exame, um mapeamento, né, do cérebro, está lá alterado. O cérebro de um deprimido, do ansioso, não é um cérebro de funcionamento normal. Então, ele precisa de remédio para que ele volte a funcionar normal. Então, assim, o erro assim, bem comum é que as pessoas pensam que isso daí vai levar a uma dependência de medicamento, elas vão ficar sedadas, porque esse conhecimento está muito atrelado ao que se tinha antes da psiquiatria. Que né? já mudou muito, né? Muito, assim, tem muito estigma ainda, né? Embora tenha melhorado muito. Assim, eu comecei a psiquiatria, acho que em 2007, que eu me relaciono com a psiquiatria, e aí eu faço consultório desde sempre, mas, assim, as pessoas antes me encontravam nos restaurantes, baixavam a cabeça, entendeu? Tipo assim, não ela queria... ficar com vergonha de dizer que era sua cliente, tipo né? Tipo assim, eu tô como psiquiatra, então o povo vai achar que eu sou louco. Hoje as pessoas tiram foto. Olha aí, que olha bom, aí, né? as pessoas estão no Instagram. Evolução. Marca, olha como a minha psiquiatra vai ficar feliz. Então, assim, hoje é diferente, né? Assim, mas, assim, ainda tem muito estigma, mas hoje já está, assim, nós estamos avançando nisso. E, assim, uma coisa bem importante de se dizer, assim, que, como a gente está falando de depressão e ansiedade, principalmente de depressão, porque é atrelada, né? Sim. Que é o fator das doenças mentais, não, o maior, né? Porque a gente tem transtornos bipolares, né? A depressão é a primeira, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, abuso de substância, né? Química, são fatores da psiquiatria que estão muito relacionados a suicídio. Sim. Porém, a depressão pontua como o maior. E aí, depressão não é frescura, gente, não é falta de Deus, não é falta de força, não é sobre isso, é uma doença de verdade constatada, é uma doença. A depressão é uma doença crônica que, se não tratada de forma adequada, ela vai evoluir para uma gravidade e podendo, sim, essa pessoa a entender que a morte é o caminho que vai salvar ela. Então, assim, a gente já sabe, como eu te falei, são 9, poderia prever, são 9 que a gente poderia salvar de 10. Por isso que a gente precisa de espaço como esse, né? Orientado, do local da fala, onde a pessoa possa se identificar ou alguém identificar e procurar ajuda, né? Sim. E uma escuta, assim, sem essas repetições. Sem porque não há. Então, assim, hoje já está dito, né? Precisa ser dito, como essa questão de gênero ainda também tem muito, né? Tem muito nós temos muito que evoluir. Sim. Né? É um assunto que mexe com todos nós que somos pais e mães, né? Sim. Quando a gente se coloca no lugar do outro, numa escuta empática. Mas a depressão não. Os transtornos mentais, eles são doenças.
são doenças que precisam de tratamento e está tudo bem. Entendeu? Você não vai usar aquele remédio por um tempo indefinido. Você está ali com auxílio. Você vai botar e você vai tirar. Agora, você vai ter que fazer uma manutenção. Sim. Né? Uma manutenção que envolve isso que eu falei, qualidade de vida, sono, atividade física, né? Ter pausas, estar conectado, porque nós precisamos disso para não adoecer. E aí a gente consegue, sem remédio, manter uma vida saudável, né? Sem adoecimento. E a sociedade hoje, ela acaba que ela não valoriza essa pessoa que, por exemplo, vai dizer assim, olha, agora eu vou dar uma pausa, agora eu vou, sei lá, me conectar ali com as minhas amigas, porque tá até mudando, mas ainda é muito assim, de dizer, isso é besteira, eu quero é produzir, né? Eu vou trabalhar, eu vou focar aqui nas minhas coisas. Pois é. Tipo assim, as pessoas... tipo, dinheiro, né? É sobre dinheiro, né? Aí eu sempre pergunto, assim... Tipo, dinheiro é muito bom, mas infelizmente, na hora de uma doença... Ele não vai ajudar. Não resolve. Assim, até ajuda a pagar uma consulta, né? Uma cetamina que custa R$200 mil, né? O tratamento que eu te falei, né? Sim. Mas, assim, a pessoa vai passar pelo sofrimento, vai ter todo o estresse. Então, assim, dinheiro, tudo na vida é equilíbrio, né? Tudo na vida da gente é um equilíbrio. Então, assim, não ter essa pausa. Eu tenho um outro público no meu consultório de 50 anos que chega com esse problema. Sim. Tipo, eu vi a vida passar, eu não fiz nada da minha vida, eu tenho um monte de dinheiro e eu não tenho tempo para gastar o dinheiro. Sim. Aí o que adianta, né? O que a pessoa está fazendo? Então, assim, você tem um dinheiro, você acumula o dinheiro, mas você não tem tempo para gastar o dinheiro. Então, qual foi a última vez que você foi na praia? Nem me lembro. Olha qual foi a última vez que você fez uma viagem? Não, então tá tudo errado, né? Então, assim, vamos equilibrar o negócio. Vamos organizar, né? Então, assim, como assim? 50 anos, aí tá multimilionário, mas não tem tempo para gastar o dinheiro. Nós estamos nisso. O mundo de hoje, assim, a gente tem um dinheiro, mas não tem um tempo para gastar o dinheiro. Não pode, né? São os sinais que vão dizendo que a gente tá errado. Como assim, é um momento de você repensar que, tipo... E aí o seu cérebro não aguenta. Você pode achar fisicamente que consegue até um limite, mas chega um momento que até a sua forma de pensar inconsciente, ela começa a te dar sinais. Verdade. Né? Tanto no pensamento como físico. É um cansaço, é uma lentidão, sabe? É uma irritabilidade. Né? É uma fuga para a dependência química que as pessoas têm muito, né? Para ver se esquece ali um pouquinho, né? De amortecimento dos problemas, né? Aí gera outro problema. Exatamente. Né? Que é a dependência química. Eu vou fugir dos problemas bebendo álcool. Aí eu gero um problema de dependência química. Então, assim, eu acho que a gente tem muito que repensar, muita coisa, mas quando tiver uma doença instalada, né, ela tem que ser tratada. Nós não podemos negligenciar, porque, tipo, infelizmente, o suicídio é uma realidade, é uma né? realidade, né? E é muito doloroso, né, saber que tem um ente nosso ou uma pessoa que a gente conhece, né, ou histórias, né, que a gente escuta todos os dias. E já que são transtornos mentais associados a 90%, e que se a gente conseguir diagnosticar antes e fizer um bom tratamento, dá para evitar. Com certeza. Coisa, né? Dá para evitar muita coisa. Doutora, então, assim, a gente está quase chegando aí aos finalmente nosso, e eu queria lhe perguntar, lhe pedir, primeiro lhe perguntar aqui, a gente sempre faz essa pergunta às mulheres que vêm, né? Qual é o seu superpoder, né? E para você, o que é uma mulher poderosa? No caso, quando a gente está falando aqui, até dessas questões, né, emocionais e tal, para você, qual é o seu superpoder? Assim, o que você, na sua história de vida toda, você olhando para trás, enfim, tudo que você já fez e as coisas, as escolhas, né? Que poder é esse que lhe ajudou a chegar até aqui e a ajudar outras pessoas? Porque esse poder que a gente se refere são características, né, da nossa personalidade. Tu diz assim, um poder pessoal? É uma coisa sua, assim. Tem gente que diz assim, olha, meu superpoder, sei lá, é minha resiliência, ou então é minha comunicação e tal. O que é que para você, até dentro da sua profissão, se você fosse escolher assim, o que é uma coisa que me ajuda a ajudar essas pessoas? Então, assim, na minha profissão, né? Sim. Talvez não seja do meu pessoal, mas a minha profissão é a minha capacidade de escuta.
eu sou uma pessoa muito empática. Então, eu realmente consigo me colocar no lugar do outro. Que bom. Então, eu tenho essa escuta ativa. Então, isso tem me ajudado muito. Porque, muitas vezes, o paciente só quer ser escutado. Sim. Né? Então, eu acho que, assim, dentro da minha área profissional, assim, eu realmente consegui acessar esse paciente com escuta empática, né? E validando realmente o que ele está sentindo. Então, eu acho que esse é o meu superpoder na minha profissão, porque me diferencia, porque eu tenho Sim, né? porque Isso, porque eu realmente consigo ajudar mais, porque eu também escuto. Eu paro para ouvir aquela história, aquele local de dor e sofrimento. Então, assim, eu acho que esse é o meu superpoder. Muito bem. E para você, o que é que define, assim, qual a sua definição de uma mulher poderosa? Dentro do que você, né, enfim, acredita que seja uma pessoa poderosa, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, que tem essa capacidade de viver, né, de uma forma mais assertiva, mais positiva. Então, eu acho que uma mulher, né? Uma mulher Sim. empoderada, eu acho que precisa, a princípio, ser uma mulher com planos e projetos, né? Sim. Com sonhos. Eu acho que o que movimenta a gente são os sonhos, né? E ter muita determinação para realizar esses sonhos. Determinação, resiliência, que eu acho que são 2 pontos-chave. Então, a mulher resiliente, e a mulher que se cuida, que ela se Sim. percebe consciente na vida, né? Que ela precisa ser a mãe, né? Ela precisa ser a esposa, ela precisa ser a filha, mas ela precisa ser ela. Ela tem o local dela. Eu acho que o que transforma uma mulher realmente empoderada é quando ela tem esse conhecimento sobre ela. Que ela precisa do tempo dela, das pausas dela, da reflexão dela, para justamente que é nesse momento que ela vai se reerguer, Sim. né? Se reenergizar. Então, assim, aí conseguir ter sempre um projeto, que eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a pessoa que, assim, para ter qualquer tipo de poder e acesso, ela tem que ter projetos e sonhos a realizar. Né? Que são justamente importante, né? ter a capacidade de estar sempre... E quando a gente tem um futuro e a gente tem um projeto, a gente se move para aquilo. O problema é quando a gente não tem um futuro. Então, a gente vai se mover para onde? A gente não se move, a gente fica parada. Então, se eu tenho plano, se eu tenho projetos, eu vou me movimentar para aquilo. Então, a partir daquele momento, a minha cabeça funciona, o meu emocional, as minhas tentativas. Então, tudo que vier na minha vida estiver alinhado com o meu projeto, eu coloco. O que não tiver, eu não coloco. Então, faz toda a diferença se você se movimenta com projetos e sonhos. Muito bom. Né? Que aí você se torna determinada e com resiliência, né? Porque problemas vão ter... Sempre, né? Não tem jeito. Sempre, Todo né? dia vai aparecer uma coisa pra gente. Eu sempre digo, não, a questão não são os problemas, é a maneira como você lida com os problemas que vai fazer toda a diferença, né? Sabendo que eles vão existir e que vai fazer parte do caminho, né? Sim. Mas quando tem um projeto lá na frente, você vai mais... A gente vai sendo puxada, né? A gente vai se determinando muito melhor quando nós temos projetos. Então, para mim, essa é a mulher poderosa, que se determina. Adorei. E me diga, deixa aqui agora uma mensagem, né, para as pessoas que estão aqui assistindo, que de repente estejam, né, passando por essa situação, né, ou de uma depressão mais grave, até pensando, né, nessa questão do suicídio. Deixe sua mensagem aí como uma médica que atende tantas pessoas ali, né, como se essa pessoa estivesse aqui na sua frente, no seu consultório. Diga para ela que deixa uma mensagem para a gente levar para o mundo aí essa sua mensagem. Então, assim, o primeiro que eu diria para essa pessoa que está em sofrimento agora é que existe ajuda, né? Pedir ajuda é um sinal de fortalecimento e não de fraqueza, né? Hoje a gente tem muitas maneiras de ajudar, como antigamente. Hoje a gente tem terapia, hoje a gente tem medicamento, a gente tem escuta, a gente tem projetos sociais, a gente tem como, de fato, ajudar a você a melhorar. Né? Não são só palavras, né? São com atitudes, né? Com um projeto terapêutico pensado para você, né? Dentro do tempo dessa pessoa, né? Sem essas frases motivacionais, nada. Porque, primeiro, você está doente. E quem está doente precisa de ajuda. Sim. Né? E o que a gente está propondo é essa ajuda. Né? Essa ajuda da maneira que ela for possível. Mas a gente vai chegar com tudo que a gente tem hoje, né? Com acetamina, se for preciso. Mas a gente tem como ajudar você. E, assim, não deixe que frases ou pessoas boicote isso. Né? Porque, geralmente, é a gente que sabe realmente o tamanho da nossa dor, né? Sim. Somos nós. Então, assim, procure um amigo ou uma pessoa que você se sinta mais favorável para conversar, né? Para inicialmente pedir ajuda e, a partir daí, você elaborar, né, um projeto para chegar nos profissionais de saúde. Mas esse é o caminho. Você está doente e você precisa de ajuda, e a gente está aqui para ajudar. Que bom, doutora, pois eu quero agradecer muito, né? Assim, a sua vinda aqui, eu acho muito importante, porque
Esse episódio vai ficar aqui gravado, então, para a vida toda, né? Quem puder acessar, vai ter essas informações, vai ter essa orientação e, de repente, vai ter essa oportunidade de escolher. Não, eu vou me cuidar, né? Eu vou buscar essa ajuda. E quantas vidas não podem ser salvas mesmo, Sim, né? literalmente. Por uma fala, assim, Exatamente. né? Por esse bate-papo aqui. Então, quero lhe agradecer, lhe parabenizar aí pelo seu trabalho, né? Dizer que realmente é um profissional que hoje, mais do que eu acho que antigamente, é necessário, né? Porque a vida está muito realmente atribulada, corrida, e as pessoas muito ansiosas. Então, é importante a gente também quebrar, né, esse preconceito, né, eu não quero ir para o psiquiatra. Né? Psiquiatra é médico de doido. Antigamente diziam isso, né? Era médico de doido, não quero vincular minha imagem, né? Mas, assim, hoje a pessoa está precisando quase de dentista, ginecologista e psiquiatra. Sim. Hoje quase todo mundo tem seu psiquiatra. Né? Pode chamar de seu, né? Exatamente. Então, assim, e graças a Deus que existem os psiquiatras, né? Sim. E graças a Deus que existem os psicólogos, porque assim, a gente não entendia, né? O adoecimento mental, nós não entendíamos antigamente, né? E cada vez mais é o caminho que a medicina vai entender melhor e trazer medicamentos que curem, né? Não só controlem. E aqui em Teresina você atende? Eu atendo no Diamond Center, é meu consultório particular. E aí eu sou funcionária pública, né? Atendo em 2 CAPs aqui em Teresina. Que bom. Isso. Então, ó, vocês que estão assistindo, o arroba dela a gente vai deixar na inscrição, mas diga aí. Psiquiatra Daniela Mourão. Pronto, psiquiatra Daniela Mourão. Então, quem quiser conhecer mais um pouco do trabalho dela, né? Enfim, também deixem aí seus comentários, se você gostou desse episódio, se você tem alguma dúvida, porque aí ela vai dar uma olhada aí, né? Vai, na medida do possível, responder, porque é muito importante. E também ajude a compartilhar essa informação, porque você pode salvar uma vida. A gente acha que não, mas às vezes uma frase que a pessoa escutou, né? Dá aquela viradinha de chave, né? Dá o start. E por que não, né? Já que eu estou doente, por que não eu procurar ajuda, né? Porque é isso, é uma doença. Então, eu quero... E não é frescura, e não é falta de Deus, não é nada disso. Está doente, precisa de ajuda. Simples assim. E o profissional que ajuda é o psiquiatra. E o terapeuta. Muito bem. Pois então, assim, agradeço demais também você que está aqui com a gente, que você siga aí, né, com seus projetos, como a doutora Daniela falou, vamos sonhar, né, vamos acreditar e realizar. É uma frase que eu sempre falo, ali na parede ali tem essa frase, né, realmente quando a gente não tem sonhos, parece que não tem graça, né? A gente tem que tá se movimentando, então você aí do outro lado, a gente aqui desse lado, a gente juntos, a gente faz uma grande corrente do bem aí, um trabalho em equipe para levar esse tipo de informação, né, que possa ajudar outra pessoa. E a gente se encontra na próxima quarta-feira em mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.